Por que é importante que os filhos recebam educação sexual dos seus pais? A partir de qual idade esse tema pode ser abordado? No programa de hoje nós vamos continuar o nosso aprendizado sobre o que a Bíblia nos ensina sobre sexualidade. E agora, na nossa escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica. Você está passando por aqui pela primeira vez, está acompanhando a TV Novo Tempo pela primeira vez? Neste programa, no Escola Bíblica, nós estudamos os guias de estudos que são produzidos pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. Isso mesmo. Nós temos uma escola que prepara temas, que distribui o nosso material didático. Minha pergunta é, você já é um aluno da escola bíblica? Deseja ser um aluno da escola bíblica? É simples, simples. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp neste momento. Dá uma olhadinha lá na lista de materiais que nós temos à sua disposição. Eles são gratuitos. São guias de estudo sistematizando temas que estão dentro do texto bíblico. E nesta temporada, nós estamos estudando o guia Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você vai dar uma olhadinha no conteúdo e eu vou colocar aqui também, para você dar uma olhada neste material. São 8 temas que apresentam diversas áreas no processo educacional. Você pode receber na sua casa gratuitamente o guia de estudos, lembrando também que o nosso guia, no final de cada tema, você tem um QR Code, onde você tem uma videoaula. Vamos colocar aqui, de novo para mostrar. É só você colocar a câmera do seu celular ali, tá aqui, e você vai direto para o canal no YouTube com a videoaula da autora do guia de estudos, que é a Darleide Alves. Você quer ser um aluno da Escola Bíblica, receber o nosso material? É só você mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982444449, ou você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, ou ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse material, como eu disse, é gratuito, pode acreditar. Por que ele é gratuito? Porque ele tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. E agora, no mês de maio, os Anjos da Esperança estão completando 17 anos, o nosso projeto de anjos, né? Obrigado a você que é um Anjo da Esperança. E olha, como eu mencionei ontem, nesse mês de maio tem promoção especial para você que é um anjo. Dá uma olhadinha só que vem por aí. Este ano, o projeto Anjos da Esperança completa 17 anos. E no nosso aniversário, você, doador, também pode ganhar presente. Neste mês de maio, convide 3 amigos para também serem doadores do projeto Anjos da Esperança. Ao aceitar a missão de convidar 3 amigos, você ganha de presente uma camiseta da Novo Tempo. Quanto mais anjos, mais a missão é levada adiante. Esses 3 amigos precisam ter um cadastro aqui no projeto Anjos da Esperança. Por isso, é essencial que você entre em contato conosco e passe o nome e telefone dos seus amigos para que possamos fazer contato com eles. Anjos da Esperança. Vista a camisa dessa missão. Vista a esperança. É isso mesmo. Vista a camisa dessa missão. Vista a esperança. Deu para entender?
você faz contato com a gente sugerindo 3 amigos para serem anjos da esperança, que são os nossos doadores mensais, aqueles que fazem com que a Novo Tempo leve esta mensagem de esperança a todos os lugares. Lembrando que primeiro você faz um contato com eles, você combina com eles, você apresenta o projeto para eles e aí você liga para a gente e a Novo Tempo fará contato com eles e você vai receber, está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha aqui. Esta camiseta, esse aqui é um emborrachado, ó, tá vendo? É um emborrachado, uma linda camiseta do Anjos da Esperança. Se 3 dos seus amigos indicados, se esses 3 dos seus amigos indicados se tornarem um anjo da esperança. Vamos juntos comemorar esses nossos 17 anos desse lindo projeto Anjos da Esperança. A gente vai por intervalo, é rapidinho e na volta vamos continuar o estudo do nosso tema número 5. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando nesta temporada Pais Preparados, Filhos de Caráter, nosso tema número 5, como ensinar sobre sexualidade, esse tema para os nossos filhos. Quero lembrar que amanhã nós teremos aqui uma conversa com uma psicóloga no programa, doutora Eneida Torres, e se você tiver perguntas, se você tiver alguma dúvida que a gente possa ir conversar com a doutora Eneida, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, tá? Esse aí, ó, é o 12981091268. 12981091268. Nós vamos conversar com a doutora Eneida amanhã, uma visão técnica a respeito de como tratarmos esse assunto nas determinadas fases, tá bom? Então, não esqueça, mande suas perguntas. Você também pode entrar no Instagram do Escola Bíblica. Vamos colocar o Instagram aqui? Vamos colocar o Instagram? Está aí, ó, @Escola Bíblica NT. Lá tem uma caixinha de perguntas. Você pode colocar suas perguntas também lá no Instagram. Combinado? Então, tire as suas dúvidas. Vamos ampliar um pouco mais a respeito desse assunto. Ontem, nós conversamos um pouquinho de forma introdutória. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade, a gente cria histórias para falar desse assunto? Citei ontem a origem da história da cegonha, para tentar fazer um caminho e não falar exatamente quais são os verdadeiros princípios da sexualidade dentro do que a Bíblia coloca. E eu terminei ontem citando a influência que nós temos, teológica e filosófica, de um indivíduo chamado Agostinho, que teve influência direta em todo o cristianismo no Ocidente, que tinha ele particularmente um problema, uma situação, antes da sua conversão, com a questão da sexualidade, e quando ele se converte, ele apresenta o tema da sexualidade como um desafio, a falta de controle da vontade. E a sexualidade, na visão de Agostinho, está muito relacionada ao tema do pecado. Então, e a gente acabou tendo essa influência no processo de formação religiosa. E quando a gente vai apresentar esse assunto, com medo da perversão, por exemplo, a gente apresenta, eu citei ontem, primeiro, a gente não quer falar do assunto. E quando a gente vai falar do assunto, principalmente no núcleo menor, que é o núcleo familiar, a gente apresenta este assunto com barreiras, com preconceito associado à culpa. Se você, a prática sexual, se você fizer isso nessa situação, como é que Deus vai olhar para você? E isso faz com que não se eduque, não se instrua dentro do lar e também no ambiente religioso cristão, onde deveria ser apresentado o que nós começamos a colocar ontem, os princípios bíblicos para a sexualidade. Porque foi Deus quem criou, Deus tinha propósitos, Deus tem clareza nesse assunto.
Como isso não é apresentado? Lembra bem, a gente está no meio de uma luta entre o bem e o mal. E o inimigo de Deus, aproveitando esta brecha, diante de uma visão equivocada, errada da sexualidade, o inimigo leva este tema desvirtualizando totalmente, fugindo do princípio bíblico. Por isso, nós queremos motivar a você a estudar, a entender o assunto, a ver a beleza do assunto, talvez desconstruindo ideias que você tenha recebido, para que você possa compartilhar isso de forma agradável, sem peso, sem colocar senso de culpa para aqueles que estão próximos de você. Você sabe que na Bíblia nós temos um livro que foi dedicado, um livro que apresenta essa intimidade do casal entre esse homem e esta mulher, o livro de Cantares. E a gente, ao ler o livro de Cantares, vê a beleza que Deus propôs. Eu quero ler aqui alguns versos dois versos que estão nesse livro, um que a esposa se refere e ao outro que o esposo se refere, um se referindo ao outro. Tá? Cântico dos Cânticos, eu li esse texto ontem, é um livro que apresenta o ideal que a Bíblia coloca lá no Gênesis para o amor sexual humano após a queda. A esposa fala no Cântico dos Cânticos. Ele vai intercalando, é uma estrutura poética. Então você tem a fala do esposo, a fala da esposa, o apreciar a beleza do amor, o que é. E aí a gente tem uma referência aqui, primeiro para a gente lembrar que foi Deus que nos criou por inteiro, e esconder e mentir sobre a sexualidade é desmerecer a beleza da criação. Por isso que ontem nós introduzimos o assunto mostrando o texto bíblico. O que Deus fez? Deus criou. O propósito de Deus. Então, não apresentar isso é esconder ou mentir. Então, lembra bem, talvez você tenha adotado, tenha recebido uma informação que você nem sabe de onde ela veio e que foi introduzida no ambiente religioso por visões teológicas e visões filosóficas que estão longe do ideal de Deus. Por isso, tire um tempo para ler junto, aí no seu ambiente familiar, para meditar e compreender exatamente o que Deus está dizendo. Eu quero ler aqui antes, a gente tem inúmeros textos, a gente tem esses dois textos aqui, só para perguntar para a produção. Aqui, ó, um texto está aqui, Cantares, capítulo 5 e o verso 16. O seu falar, aqui é o esposo que está falando, o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado, tal é, aqui a esposa melhor está falando, a esposa está falando para o esposo, o seu falar é muitíssimo doce, sim, é totalmente desejável, tal é o meu amado, o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. A gente tem vários textos, mas veja a forma como a esposa se dirige ao esposo nesse texto. O seu falar é doce, é desejável, tal é o meu amado. A gente tem referências específicas e ele vai terminar lá, o esposo vai falar, num dos versos muito conhecidos que estão no capítulo 8, verso 7, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Tire um momento para ler, tire um momento para meditar nas falas que estão expressas e inspiradas aqui. Você vai perceber que o Senhor tem, um propósito ao criar a intimidade,
ao criar a sexualidade. Agora, eu quero abordar junto com você 8 sugestões que são apresentadas no guia de estudos se em algum momento seu filho fizer perguntas sobre este tema. Tá? Aqui estão só os títulos, aqui você tem discorrido o tema, então você pode ler e é muito prático. Primeiro, lembra daquelas perguntas que eu apresentei ontem? Como é que um bebezinho entrou na sua barriga, mamãe? De onde eu nasci? Como eu vim? Aquelas perguntas que às vezes a gente quer fugir. Primeiro, devolva a pergunta para a criança. O que a Darleide sugere aqui? Quanto que a criança sabe desse assunto? O que você sabe sobre isso? Então, dependendo da pergunta, devolva. Porque às vezes você pode se surpreender. E a gente se surpreende. Às vezes nós achamos, e lembra bem, a gente vai ter um tema sobre isso, como os nossos filhos estão expostos à tecnologia, às vezes nós achamos que eles não sabem. Mas eles vêm até nós, às vezes para tirar dúvidas, para aprofundar, porque eles ouviram de um amiguinho da escola sobre esse assunto. Porque talvez na sua casa, no seu ambiente, você tenta preservar um pouquinho essa exposição a esses assuntos, ou você não aborda esse assunto, mas no outro ambiente familiar, do colega da escola, esse assunto é apresentado, tratado, ou esta criança está exposta às informações, e informações que são fora do princípio bíblico. Então, se ele perguntou sobre esse tema, não fuja do tema. Pergunte para ele, devolva a pergunta, quanto ele sabe. Porque talvez ele pode te dar informações que precisam ser corrigidas. Ele pode te dar informações que precisam ser direcionadas. Não apresente somente a resposta. E se ele vier com a resposta, você pergunta quanto ele sabe do assunto e também quem te falou sobre isso? Como você sabe? Lembra bem, essa não é uma investigação, esse é um dialogar e aí entra os princípios do processo educacional. E aqui tem uma coisa importante que a gente deve buscar, sabe o que é? Atenção total. Não despreze o assunto, e não tente falar sobre o assunto fazendo uma outra atividade. Pare. Se você está fazendo uma atividade, pare, sente e dê exclusividade. Porque quando você valoriza, você tem um bom ouvido e você pode aqui pensar nas respostas. E se você não tiver, que é possível, todas as respostas para aquele momento, não esqueça, não tenha vergonha. Diga, olha, eu vou lhe responder isso e esse assunto a gente volta a conversar amanhã. E talvez você tenha que até buscar a ajuda de alguém, compartilhar com uma pessoa, um amigo, né, uma amiga, um especialista para a abordagem ser correta. Outra coisa que é importante, não subestime a pergunta diante da idade, porque o acesso à informação, como eu mencionei, hoje é muito mais acessível. Então, primeira dica, devolva a pergunta, porque quando você devolve a pergunta, você tem informações adicionais que podem ser benéficas no processo da construção da resposta. Combinado? Segunda sugestão que está no guia de estudos, use palavras simples e sem rodeios. É o que a gente tem procurado tratar aqui. Quanto menor a idade, quanto menor for o filho, mais simples e sem rodeio. E outra coisa, as respostas têm que ser curtas, breves. Quando eles são um pouco maiores, aí você tem que entrar em mais detalhes. E tem outra coisa, se prepare,
porque diante da sua resposta, outras perguntas virão. E não se assuste com isso. Você pode estar abrindo um caminho que Deus tem interesse que você abra, o caminho de apresentar os princípios bíblicos sobre sexualidade. É algo belo, é algo que Deus criou, é o objetivo de Deus para a vida de cada um de nós. E entenda, Deus quer que o seu filho descubra isso. Mas antes, talvez você precise desconstruir e ter novas ideias sobre o assunto. Próxima sugestão, ou a terceira sugestão, fale a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Se ele está buscando você, esse aqui é um princípio interessante, e até ela vai colocar, eu acho que é a 8ª dica, e se ele nunca buscou? Você também tem que aproveitar, lá tem sugestões para isso também. Mas se ele está buscando você, é porque de alguma forma ele quer construir um laço de confiança ainda maior. E ele sabe que de você vai vir a resposta que ele precisa. Se esse assunto está despertando o interesse e ele está buscando você, agradeça a Deus por esta oportunidade. Portanto, fale a verdade, não fuja. Não se preocupe, lembre bem, o Senhor quer te dar a oportunidade para apresentar aquilo que é correto. Próxima sugestão, não ignore a pergunta. Eu citei isso, quando foi feito, na parte inicial. Não se vire, não desvalorize, não diga, sabe, menino, isso não é coisa para você saber. Esse é o tipo de frase que jamais deveria ser usada. Não, isso é coisa de adulto. Aonde você está descobrindo esse negócio? Quem anda falando isso para você? Se você reagiu dessa forma, criou um muro de separação. E se ele não pode confiar e não perguntar para você, não tenha dúvidas. Ele vai buscar alguém em confiar e alguém que tire as dúvidas. E esse tirar de dúvidas de outro que não seja você, pode ser extremamente prejudicial. E aí lá na frente, a gente pode se surpreender negativamente. Portanto, não ignore, dê atenção, porque ele está buscando você. Sugestão, quanto tempo nós temos, produção? Então eu vou ficando por aqui. Porque eu quero... A gente tem mais 4 dicas que a gente aborda amanhã ou na quinta-feira, tá? Mas eu quero falar para o seu coração agora. Não é fácil. No momento que a gente está vivendo, e o guia nessa lição apresenta, é muito desafiador tratar o assunto da sexualidade. É. Mas Deus nos capacita. O Espírito Santo nos dá a iluminação. E comece com o princípio bíblico. E se precisar de ajuda, não tenha receio. Procure ajuda. Procure um profissional, um médico, um psicólogo, para que te oriente. Apresente para este profissional qual é a visão que você tem. Vamos salvar os nossos filhos das visões erradas que a gente recebe, que os nossos filhos recebem todos os dias sobre a sexualidade. Você deseja isso neste momento? Você deseja pedir, Senhor, me dá sabedoria? Nós recebemos perguntas hoje, pedindo como eu posso buscar, eu não sei como falar sobre esse assunto. Não esqueça, se você tem perguntas, dúvidas específicas, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o do programa, 12981091268. Amanhã a gente vai sentar aqui com a doutora Eneida, aqui para conversarmos sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque nós queremos o melhor. Deus deseja o melhor. Deus deseja que os nossos filhos
sejam protegidos das ideias erradas. Eu quero orar nesse momento por você e por sua família, para que o Espírito nos dê iluminação. Pai do céu, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nós temos pessoas que se preocupam com o bem-estar. Temos pessoas que se preocupam em oferecer o melhor para os nossos filhos. Que o Senhor nos use para falarmos sobre o tema da sexualidade conforme os Teus propósitos. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém.